Oi, meu nome é Márcia Seixas, sou aluna da Faculdade de Vassouras Paulo Maricá e vou falar sobre a enfermagem como profissão moderna. Pertenço ao grupo 4 da turma A noturna. A arte de cuidar dos seres humanos traz dentro de si o enfermeiro ou parte integrante da origem da enfermagem, desde os primórdios da humanidade, que aos poucos foi agregando conhecimentos até o surgimento da precursora da enfermagem moderna, Florence Nightingale. Personagem importante para o direcionamento científico necessário para a sobrevivência de qualquer profissão do meio acadêmico nos tempos atuais. Ao longo dos anos, a enfermagem foi mudando suas visões associadas às condições impostas à época do início da sua caracterização e traz trabalhos árduos a fim de melhorar a assistência e dissociar o pensamento de que é uma profissão submissa às outras. A padronização das técnicas profissionais básicas e o emprego do método científico para a realização desta demonstra claramente sua evolução na história, dando assim mais força na arte do cuidar. Exemplo claro da evolução citada acima é o emprego da sistematização de assistência à enfermagem, o SAI, onde se tornou uma linguagem universal, dando assim respaldo técnico, científico para o trabalho do corpo de enfermagem. O surgimento e a manutenção do conhecimento através das escolas de enfermagem do Brasil, do tempo de Ana Nery até os tempos atuais, também são responsáveis por esta evolução. Destaco a enfermagem moderna como uma prática de cuidados que se profissionaliza e constrói um saber próprio que pretende assegurar a independência profissional de cada um de nós. Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina Barros. Estou aqui para falar a respeito dos aspectos históricos da profissão de enfermagem. Então, surgiu no período pré-cristão, né? Essa profissão que já é bem antiga, mas que não tinha nome, né? Não era enfermagem, era um ato de caridade, era um trabalho voluntário. E naquele tempo passado, as mulheres faziam esse trabalho. E também as pessoas naquele tempo achavam que os doentes estavam pagando por alguma coisa, como se fosse uma penitência. E depois, com o decorrer dos anos foram se passando, ficou bem claro que era necessário um crescimento científico. E com isso nasceu Florence Nightingale no ano de 1820. Ela é a precursora da enfermagem moderna, porque Florence lutou para que a enfermagem viesse a ser um nome, uma profissão, porque, como eu já havia dito, era um ato de caridade, não era isso que Florence queria. Florence pensava muito além. Florence trabalhou na Guerra da Crimeia como voluntária, com mais 38 mulheres. Ela ficou conhecida como Dama da Lâmpada, porque ela tratava dos feridos, soldados feridos, com uma lâmpada, uma lamparina. E ela foi uma mulher assim, de extrema importância para mim, é um orgulho estar falando aqui dela, né, como estudante. Também gostaria de falar de Ana Nery, né, que ela revolucionou toda essa história aqui no Brasil, né, através de Ana Nery. Ana Nery nasceu no ano de 1814, através dela surgiu a primeira escola de enfermagem aqui no Brasil. Ela trabalhou na Guerra do Paraguai. Assim como Florence, ela se destacou nos seus cuidados, né, aos enfermos. Só que a única diferença é que Florence ela veio de uma família rica, Ana Nery não. E depois dessas duas guerras, surgiu a Cruz Vermelha aqui no Brasil, e também sindicatos, foi tudo crescendo, tudo tomando seu espaço, né? Assim como a gente sabe que a enfermagem ainda precisa tomar mais esse espaço que ainda não foi tomado, mas que já houve muita mudança. Existem sindicatos, hoje a enfermagem tem várias especializações, hoje o enfermeiro está assim, bem moderno, existem consultas de enfermagem, então acho que a gente precisa, né, continuar, né, levando esse legado, estudando
querendo crescer cientificamente para que a enfermagem venha crescer mais e mais e não tenha aquela ideia, né, antiga de que enfermeiro é auxiliar de médico. Não é nada disso, tá? Então é só isso, muito obrigada. Boa noite, meu nome é Jéssica, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade de Vassouras, campus Maricá, turma noturna A. Vim para falar sobre os aspectos sociais na profissão de enfermagem. Eles se diferem através de um processo de associações e interações, além de ser uma atividade pontual e sistêmica. Assim, a prática social surge mediante a resposta de um determinado interesse ou necessidade do ser humano e da sociedade. No campo da enfermagem, existem várias possibilidades de atuação. Uma delas é a promoção da educação em saúde. Serviços que promovem a melhoria e bem-estar da sociedade. Os profissionais, de um modo geral, tendem a buscar habilidades tanto no ser quanto no fazer profissional, trazendo assim uma melhor interação entre o paciente e o enfermeiro. Com atitudes inovadoras de natureza, o modo de falar, a abordagem ao paciente, tendo em vista o desenvolvimento de diferentes espaços sociais. O significado da prática social para o profissional enfermeiro, que está relacionado a práticas com a comunidade, visando algumas práticas de valorização em saúde, promovendo articulações com outras áreas interdisciplinares. Então, o enfermeiro ele pode estar promovendo a prática social em qualquer espaço que ele esteja dominando. Se for dentro de uma unidade hospitalar, é de saber abordar um paciente, é de saber explicar a um paciente, que pessoas mais instruídas, menos instruídas, para poder que o paciente tenha o discernimento e o entendimento do que está acontecendo com ele. Bom, isso é só um resuminho do que pode ser os aspectos das práticas sociais, tá? Muito obrigada, boa noite. Eu me chamo Cristiane Soares, venho falar sobre aspectos psicológicos na enfermagem. A psicologia na enfermagem é importante, pois trabalha em todo integral com pessoas que têm sentimentos e emoções. É fundamental o conhecimento técnico para profissionais de saúde, mas também é muito importante que haja uma preocupação em compreender o paciente e ajudá-lo a superar suas dificuldades. Esse é um dos fatores que mostram o grande valor da psicologia na enfermagem. Desenvolvendo a empatia, que significa se colocar no lugar do outro e entender a situação do paciente. Aprimorar a escuta, dando atenção ao que o paciente tem a falar, pois através da comunicação pode-se desenvolver fatos importantes sobre a doença daquela pessoa e o próprio se sentir respeitado em ser ouvido. É um passo importante para a realização de um tratamento de transparência, confiança e respeito. Demonstrar afeto ao paciente, lhe trazendo uma palavra de conforto, ajuda a melhorar a saúde mental desse ser humano, pois eleva a autoestima e a confiança em si mesmo, lhe trazendo paz interior. É bom que o enfermeiro esteja sempre atento às necessidades do paciente, observando seu comportamento, pois o corpo, muitas das vezes, fala mais do que as palavras. Obrigada. Eu me chamo Cristiane Soares, venho aqui para falar um pouco sobre aspectos científicos da profissão de enfermagem. O objetivo é articular aspectos teóricos conceituais da profissão, disciplina e trabalho contribuindo para a reflexão acerca do saber, do disciplinar e da prática profissional de enfermagem, exercida no contexto do trabalho coletivo em saúde. Resgata conceitos da teoria, sociologia
e da epistemologia para analisar a enfermagem no cenário da ciência, da sociologia e das profissões e da teorização sobre processos de trabalho em saúde. Argumenta que a enfermagem tem atributos de uma profissão e de uma disciplina científica e que os limites da prática precisam ser políticos, demandando um processo permanente de construção. Os descritores são enfermagem, trabalho, conhecimento, educação e enfermagem. Em relação ao domínio de um campo específico de conhecimento, dialogando com a filosofia da ciência, encontra-se que uma disciplina científica é uma categoria organizadora dentro do conhecimento científico. Ela constitui a divisão e a especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que a ciência abrange. Assim como a psicologia, como a sociologia, a partir da certa concepção do ser humano, do indivíduo e da diferenciação do ser humano como indivíduo e como social, partiu o nascimento da psicologia e da sociologia. Assim também é na enfermagem. A partir de Florence Nightingale, a ideia do cuidado passa a ser discutida como objeto de estudo, para virar e constituir-se a enfermagem. Embora as ideias e formulações sobre o cuidado já seriam mencionados por diversos autores antes, mas a partir daí que o trabalho no campo da saúde cuida dos seres humanos em suas múltiplas dimensões. Esse cuidado de enfermagem constitui-se o objeto de estudo da enfermagem. Muito obrigada. Olá, eu sou a Verônica Castro e vou falar um pouquinho sobre os aspectos éticos da enfermagem. A ética é considerada como os padrões de conduta moral a ser seguido, e o Código de Ética da Enfermagem ele está descrito na Resolução 564 de 2017. É muito importante observar esse código para se ter compreensão e conhecimento dos direitos e deveres do profissional da enfermagem e dos direitos do paciente a ser assistido, com a intenção de obter o aprimoramento e a humanização da prestação de serviço a esse paciente, proporcionando a ele um atendimento qualificado, norteado pelo respeito e pela promoção de saúde desse paciente. Através do conhecimento e da compreensão da ética, a enfermagem exerce com competência e segurança o seu papel profissional na sociedade. Eu vou estar falando aqui sobre 2 artigos que eu separei do Código de Ética para estar falando. Exercer a profissão com justiça, o artigo 24. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Aqui já mostra todos os passos a serem seguidos pelo profissional da enfermagem na atuação do seu trabalho. No artigo 41 diz assim: prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. É imprescindível que o tratamento seja de igual modo para todas as pessoas. Não pode haver discriminação, diferença entre rico, pobre, entre negro e branco, entre um hétero ou um homossexual. Todas as pessoas elas têm o direito de serem tratadas da mesma forma, ou seja, com respeito e dignidade. No parágrafo único do capítulo 2, diz assim: respeitar as diretivas antecipadas da pessoa, no que concerne as decisões sobre cuidados e tratamentos que desejam não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente das suas vontades. A gente tem um exemplo aqui, posso citar, sobre a religião dos testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue. Então, o profissional que está ali no atendimento com esse paciente, e enquanto ele está lúcido e ele direcionou as suas vontades, dizendo que ele não aceita em momento algum a transfusão de sangue, se for necessário,
E quando esse paciente vem a um quadro de evolução da sua enfermidade, assim, respeitar esse paciente. Se ele já designou que ele não quer que faça uma transfusão de sangue, esse paciente precisa ser respeitado e essa transfusão não deve ser feita. Então, é isso. Eu tenho pouco tempo para falar, apenas 3 minutos. Meu tempo se esgotou, mas foi um pouquinho. Para quem tiver mais interesse em saber mais sobre o Código de Ética, é só procurar lá a resolução do COFEN 564 de 2017. Oi, meu nome é Dominique e eu vim falar sobre o tema aspectos teóricos da profissão enfermagem. Então, teoria de enfermagem são análises da enfermagem e do cuidado humano. Eles relatam, explicam e preveem os fenômenos. A teoria de enfermagem se preocupa com 4 conceitos, que no caso são a enfermagem, saúde, pessoa e o meio ambiente. Eu vou falar aqui 2 teorias apenas, porque elas são muitas, aí não dá tempo de dizer todas. A primeira é a teoria ambientalista, da Florence, que trata-se de meio ambiente e higiene. A segunda é a teoria de Rogers, da Marta, que trata-se de seres unitários e campo de energia. Eu agora vou falar um pouquinho sobre o livro Notas de Florence. Florence Nightingale é considerada como a fundadora da enfermagem moderna, e nesse livro ela conta suas experiências vividas na área da enfermagem e destina algumas orientações para as cuidadoras em casa. Apesar de ser um livro muito importante, muito interessante, é a história da Florence, né? Esse livro ele não é considerado como um manual de instruções ou um manual de técnicas, porém ele tem fundamentos muito relevantes para a enfermagem até os dias de hoje. E essas orientações são as seguintes. Florence fala sobre o arejamento do quarto, que deve estar sempre com janelas abertas para que entre ar puro, né, durante o dia, mas que também esse paciente possa se sentir aquecido, que ele não sinta frio. Ela fala sobre as condições sanitárias da casa desse paciente, né, que está sendo cuidado, pois deve ser um local onde tem ar puro, água potável, um esgoto eficiente, limpeza, iluminação, para que não haja instalação de doenças e nem proliferação de doenças também. Ela fala sobre os ruídos, que deve ser um local onde tenha-se menos barulho possível, que as pessoas que estão ali ao redor não fiquem sussurrando no quarto, que outras não fiquem falando alto pela casa. Florence fala também sobre a iluminação, que é ideal que o quarto seja iluminado pela luz do sol durante o dia e que a cama desse paciente esteja posicionada dentro desse quarto no lugar mais claro possível e que também não seja encostada na parede. Ela destaca muito sobre a limpeza do ambiente, que o quarto deve estar sempre limpo, que a cama deve estar sempre muito bem arrumada, limpinha também, que as roupas sejam sempre lavadas e arejadas. Com a modernidade dos tempos de hoje, a gente sabe que nos hospitais tem como fazer a esterilização dessas roupas de cama, o que não acontecia na época de Florence. Por isso ela destacava a questão de arejar as roupas. E ela fala também sobre a questão da alimentação desse paciente, o quão importante é observar como está sendo os momentos da alimentação. Se esse paciente está aceitando bem, se ele está se alimentando sozinho, porque a pessoa doente já fica triste e com a autoestima bem baixa, né? Com a estima baixa. E pode ocorrer também o caso de estar depressivo, então com isso o paciente pode querer não comer. Então o ideal é que se introduza a alimentação a esse paciente, que dê essa alimentação a ele na boca, que possa estar sempre assim dando atenção para esse paciente, conversando com ele, colocando uma música para ouvir, para que esse paciente possa se sentir bem, né? Então, assim, Florence destacou muitas outras coisas, mas é impossível falar de todas elas aqui nesse momento, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso também. Mas
ela deixou assim orientações muito importantes até os dias de hoje para todos aqueles que estão trabalhando assim na área da saúde, na área da enfermagem.